Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal DevOps na Prática. Eu sou Paulo Correia e hoje nós vamos fazer uma parte prática sobre o vídeo de volumes que nós vimos anteriormente, certo? Então nós vamos criar volumes, nós vamos remover volumes e nós vamos atrelar volumes do tipo gerenciado por Docker e dos volumes que são armazenados e colocados em pastas separadas para que a gente possa entender como é que esses volumes funcionam. Lembrando que eu estou utilizando um ambiente macOS, tá? Então ele trabalha um pouco diferente dos ambientes Linux e eu vou mostrar para vocês também um truque de como que você consegue acessar os volumes, como que você consegue identificar, inspecionar, verificar quais são os recursos que aquele volume está sendo utilizado e adquirir algumas informações adicionais sobre os volumes e sobre demais recursos, certo? Então, primeiramente, nós vamos criar um volume, certo? Vamos entender aqui o que nós temos de volume já criado, tá? Vamos aqui direto no terminal. Vamos entender o que nós temos de volume. Eu tenho um volume chamado segundo volume. Eu não quero mais utilizar esse volume, então eu vou dar um docker volume rm e o nome do volume, segundo volume. Tá? Se eu encontrar algum erro aqui, a gente vai corrigir. Certo? A gente percebeu aqui que esse volume está em uso. Ele está em uso com as seguintes informações. Com essa imagem e esta segunda imagem. São duas imagens que estão utilizando o volume. Tá? E daí eu posso identificar, saber quais são essas imagens. Docker container ls, docker ps e docker ps-a para verificar quais são os containers que foram previamente criados, certo? Então vamos ver aqui. Ele me diz que o container B928. Vamos ver se a gente tem aqui algum container. B928. B928. Não temos. Está aqui, B928. Esse container ele foi criado e foi executado. O segundo container que ele foi criado também é o C653. C653. Então aqui esses containers não estão mais em execução. Então eu posso muito bem forçar a remoção do meu volume, certo? Ainda está em uso, vamos acabar de vez com o container. Docker container rm. Aqui, pessoal, a gente tem duas formas de remover o container. A gente pode utilizar a chave inteira para ser mais específico, ou nós podemos apenas utilizar os 3 primeiros dígitos e também os 4, 5 primeiros dígitos. Então aqui eu vou utilizar o B928. Pronto, removi o container B928 e vou também remover o C653E. Pronto, eu tenho os dois containers que foram removidos, tá? Mesmo os containers não estando em execução, eu tenho que removê-los, tá? Então, para poder, porque o Docker ele avisa que aquele volume ele foi atrelado, então ele foi utilizado, então se eu restartar o container, ele ainda vai estar atrelado ao container. Então por isso que ele explica, ele joga um alerta para você dizendo que esse volume tem algo atrelado a ele. Vamos continuar aqui e tentar remover. Pronto, o volume foi removido, tá? Então conforme nós vimos na aula passada, a forma que a gente tem de criar um volume, ele vai ser armazenado dentro da pasta varlib docker volumes, certo? E para criar um volume, a gente vai criar com o comando docker run ou docker volume create, nome do volume. Então, vou criar aqui docker volume create primeiro volume, certo? Então agora nós temos um volume. Como que a gente faz para poder entender onde que esse volume está armazenado atualmente? Tá? Então, esse volume, a gente pode utilizar um comando, que é o docker volume inspect. A palavra inspect, ele é
ele pode ser utilizado em vários recursos do Docker, com containers, com imagens, com volumes, com vários outros recursos, com recursos que nós vamos ver mais para frente também. Tá? Então eu vou mandar aqui uma inspecionada para ver o que tem de informação adicional sobre o meu primeiro volume. Então aqui, pessoal, ele já traz uma informação em formato JSON, tá? Em dizendo que quando que esse volume foi criado, qual o driver, que é o driver local, qual o ponto de montagem, né? Onde que ele está sendo montado, e se tivesse algumas outras informações, a gente teria aqui. Nesse caso, a gente tem apenas essas informações. Tá? Então, se eu vier aqui, lembrando que eu estou no ambiente do macOS, então se eu vier aqui e tentar acessar essa pasta, a pasta principal aqui do Docker, eu não vou conseguir, certo? Isso acontece porque o Docker no macOS ele está sendo executado em uma máquina virtual. Então esse caminho ele não existe dentro da minha máquina, ele existe dentro de uma máquina virtual. Então para acessar a máquina virtual que está armazenando os meus volumes e outras informações do Docker, que é o meu Docker, o serviço do Docker que está rodando na minha máquina, tá? Então, para entrar dentro dessa máquina virtual, que a gente já viu que nós não temos o acesso a essa pasta, nós precisamos rodar um comando para acessar a máquina virtual que está rodando o nosso Docker. Esse Docker específico, como eu estou rodando uma máquina Apple em 2023, e essa máquina Apple ela é uma máquina com o processador Apple Silicon, então essas máquinas elas rodam muitos serviços emulados, então eles rodam em máquinas virtuais. Nesse caso aqui, ele está rodando o Docker Service em um container. Então, para eu ter acesso a esse container e acessar essa pasta em que os meus volumes estão sendo armazenados, eu tenho que acessar utilizando o comando docker run. Para quê? Para eu acessar a máquina do Debian. E o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou rodar essa máquina para criar e acessar o terminal dela de forma privilegiada, acessando sempre os hosts os Process ID do host, né? São os Process ID que teoricamente estão rodando coisas do host de uma máquina que tem a imagem Debian, certo? Eu vou executar também o comando ncenter, que é o namespace enter, na verdade, que ele é uma ferramenta do Debian para acessar diferentes namespaces. E eu vou passar diversos comandos, diversos parâmetros para esse comando aqui. Todos esses parâmetros aqui, eles estão sendo passados para esse comando nsenter. Esse comando é um comando bem avançado, tá? Então, ele é um comando que ele exige um pouco mais de conhecimento, porém, ele é o comando que vai permitir com que a gente consiga acessar a nossa máquina virtual que está rodando os nossos volumes e as informações que o host está acessando nesse momento, certo? Então aqui, quando eu executo esse comando, ele já vai me dar o terminal desse container que está rodando processos do host. E aqui eu vou tentar localizar dentro de var lib docker volumes. Então aqui dentro de var lib docker volumes, a gente tem a informação que a gente precisa. Então a gente pode ver que todas aquelas informações que nós vimos anteriormente, vou listar aqui novamente. Vou listar aqui o docker volume ls. Então aqui, ó, são 4 volumes e eu tenho aqui os 4 volumes, 1, 2, 3, 4, que são 4 pastas. Se eu entrar dentro do meu... Desculpa, aqui nessa parte aqui. Primeiro volume. Aqui eu tenho os dados. Dentro desses dados
Se eu tivesse algum dado, ele estaria armazenado dentro desse data, certo, pessoal? Então, agora que nós sabemos como encontrar o nosso container, nós vamos criar dados dentro desse container. Para a gente criar dados desse container, a gente vai rodar um container qualquer para atrelar esse volume que nós criamos a um container, a uma pasta específica. Então, nós vamos criar um container para atachar, a palavra mais adequada que é o attach, é o atachar esse volume a esse container. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu estou dentro da minha máquina normal, eu vou no Docker Run, vou pegar o terminal dela, eu vou executar o comando "-v", certo? O comando "-v" é o comando para atachar. Eu vou atachar o meu primeiro container, que ele está na minha máquina, e eu vou dizer que ele vai ficar dentro de uma pasta chamada volume no container, certo? Eu vou utilizar uma imagem Ubuntu 2.22.10, certo? E eu quero o bash dele. Porém, eu preciso ser bem claro. Se nós formos na documentação do Docker, se eu quiser nomear o meu container, para ele ficar bem mais claro, tá? Eu posso utilizar aqui a tag, vamos procurar aqui, segurança, aqui, identificação do container. Tá? Então, eu posso, o meu container ele sempre vai ser identificado pelo UID, certo? Ele vai ser uma identificação. A identificação curta dele, aquela que a gente já falou, ela vai conter essa quantidade de caracteres aqui. Eu posso acessar utilizando 3 caracteres, 4, 5 ou todos esses caracteres aqui, é também seguro. E eu posso nomear o meu container, tá? Então eu vou utilizar a tag "-name" para fazer isso. E a tag "-name" ela vai ser colocada aqui. Então aqui eu vou dizer container 1. Então isso aqui, pessoal, ele deve ser suficiente para que eu possa executar um container com o meu volume criado, anexado a ele, e mais, eu vou dizer que esse container vai ser chamado de container 1, certo? Então vamos executar isso aqui. Então ele vai baixar a imagem, não encontrou a imagem, ele vai baixar essa imagem e vai executar um container. Ele encontrou um erro aqui, ele disse que não foi possível utilizar o comando volume. Tá? Eu coloquei de forma errada, na verdade é /volume, porque eu quero colocar na raiz e chamar ele de volume, certo? Então agora aqui a gente vai ter acesso. Então perfeito. Então dessa forma, quando ele está a raiz do meu container, eu preciso, na verdade, a maneira correta seria ele me mostrar todas aquelas pastas do Linux, mais uma pasta volume. E aqui está, uma pasta volume, certo? Eu vou, mais uma vez, criar mais um terminal aqui, porque a gente vai precisar desse terminal para a gente dar uma olhada. Então agora, pessoal, eu vou fazer algo bem simples aqui. Eu vou executar, eu vou criar um arquivo dentro de volume, certo? Eu vou entrar dentro de volume e eu vou criar um arquivo bem simples, echo dados dentro do volume. E esses dados dentro do volume vai ser colocado dentro de arquivo.txt. Ao listar agora, eu tenho o arquivo chamado arquivo.txt. Vamos confirmar se as informações estão dentro dele. Perfeito, dados dentro do volume. E agora, se eu vier aqui em cima, que eu estou agora dentro do container, eu vou ver o que eu tenho aqui. Então, data do meu primeiro volume. Ele não listou nada. Vamos sair para entrar novamente para acessar os dados atualizados.
var lib docker volumes, primeiro volume, ls, data, ls. Pronto, a gente não tem nenhuma informação, porém ela pode estar certo. Estou dentro do meu primeiro container, na verdade, né, pessoal? O primeiro container. Na verdade eu confundi aqui. Eu chamei o meu volume de primeiro container. Então por isso que eu não estava acessando. Então vamos lá aqui no primeiro container. ls. Perfeito. Eu não estou dentro do... data aqui. Pronto. Certo? Então aqui, apenas para deixar mais claro, essa máquina aqui, ela é o meu... São todos os meus volumes que o Docker está gerenciando para mim. Essa máquina aqui, ele é o meu container, o meu primeiro container, né? E eu também chamei o meu volume de primeiro container. E essa máquina aqui embaixo, eu vou criar um novo container, certo? Porém, eu vou chamar ela de primeiro container. Vou dizer, na verdade, que ela está volume 2. Perfeito. Eu não mudei aqui o nome do meu container. Eu vou criar uma máquina. Essa máquina vai ter as mesmas características da outra. Eu vou rodar um terminal interativo, vou chamar ela de container 2. Vou atrelar o mesmo container que eu criei para uma pasta chamada volume 2 e vou utilizar a máquina Ubuntu 10 e vou pegar o bash dela, certo, pessoal? Olha só o que vai acontecer aqui. Então agora eu tenho dois containers utilizando o mesmo volume. Então quando eu executar esse comando e eu entrar dentro da pasta volume 2, eu tenho que listar aquele arquivo, o arquivo .txt. Perfeito. Agora eu vou criar um novo arquivo echo novo arquivo txt. Vou chamar ele de arquivo 2 arquivo2.txt. Vou listar, agora eu tenho dois arquivos, o arquivo e o arquivo 2. Quando eu vier aqui em cima e listar todos os arquivos que estão sendo gerenciados pelo armazenamento do Docker de volumes, aqui a gente vai ver que a gente tem os dois arquivos. Perfeito? E um detalhe importante é que esses dois containers que nós criamos, esses dois containers estão compartilhando o mesmo volume. Então essa é a vantagem. Eu poderia ter 100 containers compartilhando o mesmo volume. Tá? Então a gente vai ver que é muito comum a gente criar um volume para um container, mas também existem situações que você precisa criar containers e volumes compartilhados. Então você vai ter centenas de containers usando um mesmo volume, e ainda assim você vai ter centenas de containers utilizando um volume específico para cada container e ao mesmo tempo um volume sendo compartilhado com diversos containers. Certo, pessoal? Eu sei que essa aula ela ficou um pouco complexa, a gente utiliza bastante comando, comandos avançados, tá? Para aquelas pessoas que estão trabalhando com Linux, você não vai precisar utilizar o comando para entrar numa máquina Debian, você vai simplesmente manusear os containers gerenciados dentro do seu arquivo, gerenciador de arquivos, do sistema de arquivos local.
tá? Mas para aqueles usuários que trabalham com o macOS, é importante que vocês saibam aquele comando. Eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês consigam utilizá-lo. Bom, pessoal, então, pessoal, essa foi o vídeo sobre uma explicação prática de como que o Docker trabalha com armazenamento, mais especificamente os armazenamentos controlados pelo Docker, certo? Eu agradeço para aqueles que ficaram até o final. Eu peço que você se inscreva no canal e que você dê um like e compartilhe o material.